Fala galera, eu sou o Edmilson, mais conhecido como Borboleta, instrutor de paraquedismo. E hoje eu vou fazer um videozinho para vocês de forma que seja um material didático, né, baseado na minha experiência de saltos aí na praia da Barra da Tijuca, de forma que possa orientar, né, e alguns bizus, alguns detalhes que a gente vai pegando com o tempo que vai saltando, que pode ser útil para outras pessoas que já saltam na Barra, né, ou que venham a saltar, seja pessoas de outros lugares ou que acabaram de se formar. Bom, principal na Barra da Tijuca, nós temos para quem já salta, esses três carinhos aí, né? Na verdade, quatro, que é aqui o campo de golfe, as casas logo depois do campo de golfe, né? Ou antes, dependendo, e nós temos o hang loose, que é uma rua aí, né? No formato que a gente fala de hang loose de cabeça para baixo. Bom, logo aqui nós temos o fechamento da lagoa. Esses são os principais pontos que a galera usa para poder se orientar, né, aqui na Barra da Tijuca. Então, golfe, logo depois do golfe, um conjunto de casas, e logo depois das casas, o hang loose. O que tem no meio deles ali na direção das casas? Nós temos o fechamento da lagoa, que por coincidência fica bem próximo aqui, ó, da vertical. Então, nós temos o fechamento da lagoa, que fica próximo da vertical. O avião vem nesse sentido, da direita, né? Ó, vem da direita para a esquerda. Então ele vem percorrendo aqui, ó. Vamos supor que a gente vai sair bem na vertical, ele vem percorrendo em cima da lagoa mais ou menos. Aqui nós temos a Ayrton Senna, né? E da Ayrton Senna logo depois nós temos quem lá em cima? O aeroporto. Aqui o aeroporto. O aeroporto, beleza? Então se o avião está vindo por cima da lagoa, automaticamente ele vai cruzar a Ayrton Senna, a lagoa vai seguir limpa, limpa, limpa. O que que acontece? Ela dá uma fechada, que já está na vertical. Então, se você estiver fazendo o PS pela esquerda, né, olhando pela esquerda, já que a aeronave vai de sentido Barra para o Recreio, se você estiver olhando pela esquerda, se você estiver vendo a lagoa, quando ele entrar aqui na reta, né, quando ele entrar aqui na reta e vir voando por cima da lagoa, você vai olhar ele cruzando a Ayrton Senna, beleza? Ó, você vai ver esse desenho, ó. Lagoa, lagoa livre, lagoa livre, lagoa livre, lagoa livre e fechou. Se você já estiver se aproximando aqui, você já sabe que está se aproximando da vertical. Porque o avião pode estar voando aqui e você não consiga ver o hang loose nem o golfe. Caso ele esteja voando aqui em cima, né? E seja uma janelinha do lado direito, você não vai conseguir, dependendo de como você precise fazer o PS. Então, se orientando pela esquerda, a lagoa começa aqui, ó. Vai lá na barrinha, vai lá perto da gávea, né? Ó, ele vem voando por cima dos prédios e vai começar a lagoa. Começa ali, ó, um canalzinho, ó, vai virando uma lagoa, cruza Ayrton Senna, bem peculiar esse formato. Senta na lagoa, só olhando para cá, você já sabe que quando começar a fechar, independente se está olhando o golfe. E o hang loose, ó, aqui já é vertical. Saiu aqui, você já sabe que está entre o hang loose e o campo de golfe, né? Essa saída vai depender de como está o vento de camada, o vento aqui de solo, enfim. E o PS está aqui, ó, a vertical, né? Tá bem aqui, beleza? Esse é um dos pontos. Pô, borboleta, beleza. Mas se eu precisar, né, o vento está norte, vindo do continente e empurrando para a água, e eu preciso sair em cima ali do hang loose e o meu avião está passando em cima do hang loose do Golfo, eu não consigo olhar para baixo, né? Eu não estou conseguindo olhar a lagoa, eu quero fazer o PS lá pelo lado direito, que eu acho que é mais fácil para mim. Beleza, do lado direito nós temos outros pontos. O que que você pode fazer olhando pelo lado direito? No lado direito, supondo que você está voando dessa forma, né, você vai ter, vamos supor que você tem esse visual aqui, ó. Beleza? Você vai ter esse visual aqui, ó. Um pouquinho menos aqui.
Beleza, você tem esse visual aqui. Esse visual aqui, ó, o que que você tem? Você vai ter voando, continua com a Ayrton Senna, beleza? Ó, você vai entrar lá perto da Gávea, ó, lá o Golf, lá do Itanhangá, ó, ele fez a reta, começou a entrar na reta, beleza, Rio das Pedras, enfim. É um cenário bem diferente. Aí você tá vendo o quê? Que eu não cruzei nem o aeroporto ainda. Ó. O que que eu tenho antes do aeroporto? Tô voando aqui a Avenida das Américas, ou seja, supondo que está vindo um vento do continente empurrando para a água muito forte, né, que ainda esteja dentro dos padrões de segurança, mas eu quero, por segurança, fazer bem para lá. Não precisa ser em cima das Américas, mas eu tô quase. Quero que faça o PS dentro do Golfo, mas eu não estou conseguindo olhar o Golfo, porque minha porta é pela esquerda e a janelinha eu não estou conseguindo olhar para baixo. Então o que que eu estou olhando do lado de lá? Ó? Tô olhando aqui as Américas, mas olha quem tá aqui, ó. Cidade das Artes, lembra que aqui embaixo, ó, Ayrton Senna, um pedacinho, ó. Cidade das Artes, mas eu consigo ver quem? O aeroporto. Opa! Aeroporto de Jacarepaguá. Já sei que, ó, aeroporto de Jacarepaguá, eu tenho que livrar ele, né? Não posso sair aqui. Beleza, continuo voando, continuo voando. Aí eu tenho outras referências. Olha quem tá ali, ó. Se você olhar aqui, ó, quem tá aqui? Um Parque Olímpico. Boa referência. Perto do Parque Olímpico, o que que eu tenho? Uma entrada aqui, ó, um bico aqui, uma entrada aqui na lagoa. Boa. Então, ó, olhando para lá, eu tô vendo o aeroporto, não posso sair aqui. Livrou um pouquinho. Pô, será que eu tô no Hang Loose? Pô, não sei se eu tô lá no Hang Loose ou se eu tô no Golf. Entrada na lagoa. O que que é essa entrada na lagoa aqui, ó? Eu tô perto de quê na entrada da lagoa? Já tô chegando aqui, ó, no Hang Loose, ó, entrada da lagoa. Então, a entrada da lagoa, você já sabe, dependendo de como esteja o vento, como você precisa fazer seu PS. Se você precisar sair um pouquinho antes da vertical, a entrada na lagoa você já sabe que está chegando, perto do Hang Loose, que logo depois tem as casas, que logo depois tem o golfe. Então, a entrada da lagoa, boa. Preciso sair um pouquinho antes da entrada da lagoa. Pô, quero sair dentro do Hang Loose. Ok. O que que nós temos aqui, ó? Na direção do Hang Loose, o Parque Olímpico. Olha o Parque Olímpico aqui, ó, que ele está na direção do hang loose, que logo em seguida aqui a lagoa fecha, que é a vertical. Ou seja, você já está na boa se sair em cima, né, através ali do Parque Olímpico. Beleza? Ah, mas pô, então eu quero sair no golfe, mas eu não estou conseguindo ver. Esse cenário que eu vejo, não vejo golfe. Quer sair, precisa sair exatamente em cima do golfe? Beleza, depois do Parque Olímpico, ó, a gente tem aqui, ó, vou botar uma aqui, ó, um marcador agora aqui, ó. Tem essa ilha aqui, ó, esse biquinho aqui, ó. Só botar aqui, ó, Bico na Lagoa. Aqui, ó, uma ilha, né? Ó, já está na direção do Golfe, que o Golfe já está na vertical. Beleza? Então esse é um cenário que você consegue fazer o PS. Relembrando aqui, ó, pela direita, só olhando para esse cenário que eu já sei quando estou chegando, ó. Entrou quem? Ayrton Senna. Opa, Ayrton Senna. Tô vendo uma rua que cruza aqui, ó. Que cruza a lagoa. Continuo indo. Não fechou. Não fechou. Tô olhando pela porta. Tô olhando. Opa, tô olhando ali que já tá fechando a lagoa. Beleza. Ali já é minha vertical. Que o quiosque, ó. É aqui, ó. Quiosque quebrado 12. E o próximo, sentido Recreio Barra, é o 13. Aqui nós temos uma área de pouso alternativa. Uma área de pouso alternativa que fica próximo do 13. Né? E temos toda essa área de pouso alternativa, que é a faixa de areia. O mais importante é você pousar em segurança. Não adianta pousar de nariz, fazendo curva baixa, não colocar em risco a sua segurança ou de outros participantes, de outras pessoas que estejam no evento ou num salto do dia a dia. Salve, salve galera, borboleta aqui na área. Bom, dando continuidade ao nosso videozinho sobre um brief rápido ali do pouso ali na praia da reserva, ali na Barra da Tijuca. No vídeo anterior, né, nós vimos o quê? Que a reta é sentido Barra para o Recreio, beleza? Esse caminho, e que já conseguimos
olhando pela esquerda, né, olhando pela lagoa e praia, já conseguimos saber onde é que é vertical e se situar ali, né, se localizar, olhando simplesmente para a lagoa, né, até chegar nessa vertical aqui. Também vimos que nós já conseguimos, olhando para o outro lado, né, da barra para o recreio, se orientar olhando, né, aeroporto, entrada da lagoa, Arena Genesi, né, ali ó, a Ilha Pompeba ali, aquele biquinho na lagoa, e já chegamos aqui. Beleza? Nesse momento eu vou tentar orientar de uma das coisas também que pega bastante a galera, né, sobre a questão da orientação ali dos ventos. Direção dos ventos é bem comum o pessoal tá perguntando ali o piloto Thunder, um paraquedista mais experiente, dentro do avião, pô, para onde que tá o pouso? Meio que jogando a responsabilidade para cima daquela pessoa ali. Pô, onde é que tá o pouso? Como é que é a direção e tal? Ou seja, a pessoa não sabe nem como vai pousar, mas já está dentro da aeronave, o que é bem errado, né? Partindo do princípio básico, galera, sempre que a gente for saltar na Barra da Tijuca, o ideal na verdade, todo local, né? Na Barra da Tijuca, porque tem a questão da praia e tal, enfim. É você passar onde você vai, se for o pouso na Ilha 12 ali, né? Você passar lá no quiosque, olhar como é que tá a faixa de areia, porque geralmente o mar pode estar ali, maré subiu, enfim, e levou a areia toda. Já cansamos de pousar ali numa faixinha bem pequenininha, que se viesse a onda levava o paraquedas e molhava tudo e tirar rápido, enfim. Pode nem ter areia, então você tem que obrigado a passar lá no quiosque, no seu local de pouso, identificar, ver como é que tá, porque não só areia, o que que você tem que ver também? O seu PS depende exclusivamente da direção do vento. Você vai levar o avião para dentro da terra ou para dentro do mar um pouco, dependendo de como tiver o vento de camada, né, e o vento que de solo. Então isso é bem importante que você se atente a isso. Tem que passar na praia. Você tem que ver com seus próprios olhos, beleza? E tendo uma biruta, qual é a direção do vento? Hoje eu vou tentar passar um pouquinho, bem resumida, de forma fácil ali, associação, o vento. Como é que eu sei? Pô, o pessoal fala norte, sul, eu escuto, mas eu vou na do paraquedista mais experiente, mas eu pergunto, pô, tá empurrando para água, tá empurrando para terra? Quando que é norte, quando que é sul, leste, oeste, enfim. Como que eu faço? De uma forma bem fácil. Eu fico de costas para o mar, olhando para a terra. Então eu sei que para onde eu estou olhando, na terra, é a direção norte, beleza? Nas minhas costas, que é a praia, é sul, do meu lado direito, que é onde o sol nasce, é leste, e onde o sol se põe, do lado esquerdo, oeste. Ou seja, eu na areia olhando para o quiosque é norte, a água é sul, o recreio é oeste, né? E a gávea é leste. É básico isso. Porém, na realidade, toda essa direção é levemente inclinada para a direita, ou seja, o norte é mais ou menos aqui, o sul é mais ou menos aqui, o leste é mais ou menos aqui e o oeste é mais ou menos aqui. Mas com esse exemplo que eu falei, ficando de frente para a Terra ali, norte, sul, leste, oeste, você consegue ter uma ideia e associar mais fácil. Beleza? O vento predominante na Barra, para esse meu tempo que eu salto, tem um visto que é leste, que é o vento que vem daqui, ó. Ele vem daqui e empurra a gente para lá, né? Quando a gente fala a direção do vento, é a direção de onde o vento vem, né? De onde ele está vindo. Então, se ele é o vento, eu falo vento leste, ele está vindo do leste. Ele está vindo do leste, soprando para cá. Beleza? Se ele vem daqui para lá, eu tenho que fazer o meu PS nesse vento. Pô, mas aqui está leste forte. Ok, mas como é que está o vento de camada? Né? A gente sabe que pode estar o vento cruzado. É bem normal tá cruzado. Se o vento estiver alinhado, se o vento estiver alinhado é, leste aqui e lá em cima também, qual seria o meu PS? Eu jogo o avião para dentro da terra ou trago ele um pouquinho para dentro da água? Bom, se o vento estiver leste, dependendo da intensidade, uma intensidade nada muito fora do comum, eu posso facilmente estar fazendo o quê? Se eu sei que ele está empurrando daqui para lá, se eu sair depois do golfe, do través, depois da direção do golfe, eu vou ter dificuldade para poder chegar na minha área de pouso, certo? Então, com o vento leste, o ideal é que eu saia
né, aqui na positivo, antes. Já vou sair onde vai ser já a minha área de espera. Beleza? Lembra? Ele está daqui para lá. Então eu saio antes. Lembra os pontos lá? Ó? O bico da lagoa lá, a entrada da lagoa, hang loose. Se for o hang loose, ó, eu faria o meu PS aqui, ó. Poderia sair aqui, ó, dependendo da intensidade. Saio aqui dentro do hang loose. Já fico aqui, ó. Ele está empurrando daqui para lá. Então, eu não posso ficar aqui brigando, né? Porque daqui eu vou ter dificuldade, porque eu vou estar, ó, contra o vento para chegar aqui. Então, eu posso fazer aqui, ó, meio que na vertical, caso o vento também esteja alinhado, né? Na camada também esteja acompanhando aqui a direção da superfície, beleza? Então, eu posso fazer aqui, ó, na vertical, ou errando um pouquinho para mais aqui, ó, na beirinha da lagoa. Abrir o paraquedas onde minha área de espera. Minha área de espera é aqui, ó. Pode ser em cima da areia, beleza? Aqui, ó. A, B, C. Pousei. Show? Então, leste, aqui ó, norte, aqui ó, sul e oeste. Beleza? Ok, então já sabemos o que? Se o vento de leste estiver alinhado, eu não preciso que o avião passe aqui, né? Em cima das Américas, nem lá em cima do hang loose. Eu posso trazer o avião de forma que eu saia, ó, aqui, ó, sempre aqui, ó, na beirinha da pista, né? Não muito na água, não muito na areia, aqui ó, na beirinha da pista é o suficiente. Beleza? Passei o avião, abriu o paraquedas, tem que ficar onde? Na minha área de espera aqui na positivo. Show? Pô, borboleta, mas eu vi aqui a biruta, cara. A biruta tá norte, tá apontando para a água, quer dizer que o vento tá vindo da onde? Do norte em direção ao sul, né? O vento tá aqui, ó, norte. Vamos supor, ó, que tá alinhadinho aqui, ó, que ele tá alinhado o vento. Pô, tá fortinho, né? Tá dentro dos padrões de segurança, mas tá fortinho. Como é que eu faço ele? Pô, cara, se você trouxer o avião para vertical, né, ou para arrebentação para areia, o que, que vai acontecer? Você vai estar lá 4.000 pés da vida com o paraquedas aberto, dependendo da intensidade do vento, você vai ficar ou meio que descendo de elevador, né, ou você pode vir para trás. Então você vai ter dificuldade para poder chegar na areia, e aqui está o mar, que é o pior do cenário para a gente que salta na barra. Então automaticamente você tem que trazer o avião, quanto mais forte o vento, né, dentro dos padrões aceitáveis, mais esse avião vai para dentro da terra. Né? Eu já fiz PS aqui nas Américas, de tandem, para poder sair aqui, ó, dentro do Golfo, aqui, ó, na direção aqui do Golfo. Eu já estava com o paraquedas aberto, né, de vento de nariz, aguardando ali na minha área de espera, e só vim para cá para poder pousar. E a minha navegação? Norte, né? Minha área de espera, eu nunca passo para dentro d'água. Por que eu não passo para dentro d'água? Porque eu vou ter dificuldade para voltar. Então é tudo aqui, ó. Área de espera, né? Área de espera A, B e C. Sempre brigando para ficar na areia, né? Sempre batocando para a esquerda, de modo que eu fique, né? Que não deixe o vento me levar meu paraquedas para a água. Beleza, galera? Então, esse é o cenário do vento norte, que é um dos piores ventos para a gente. Eu considero o vento bem ruim. Já soltei várias vezes com vento de várias intensidades norte e sempre bem intenso ali, né? Porque você não pode errar. E na verdade, a Barra da Tijuca é o quê? Saber fazer o seu PS é a navegação básica. Fez a navegação básica, sabe o que é a área de espera, A, B e C, você vai pousar exatamente onde tem que pousar. Se errou um pouquinho o quiosque para lá ou para cá, ok, mas você pelo menos sabia aonde você tinha que pousar e o que que você estava fazendo. Isso é bem importante. A área da Barra da Tijuca não tem nada demais, é como qualquer outra área, né? Só que lá você tem uma margem menor de erro. Você tem que fazer o básico, que é a área de espera, A, B, C, pousou em segurança. Se eu alongar, o vento estiver empurrando para a água, fazer meu A, B dentro da água, não tem jeito, eu vou brigar para poder chegar na terra, né? E ao contrário também. Beleza, galera? Então, pô, como é que é o vento? A biruta tá apontando lá para a terra. Qual a direção? Lembra? Não lembro o que que é norte, sul, leste, oeste. Fico olhando para o quiosque. O quiosque é norte, a direção lá do quiosque. Atrás de você, sul, do seu lado direito. Leste, do seu lado esquerdo, oeste. Dá uma leve inclinada para a direita, essa é a direção do vento. Beleza? Mas só de saber que está empurrando para a água já é melhor que nada. Só de saber que está empurrando para a terra ou do recreio para a barra, da barra para o recreio, e saber a direção, isso já é melhor, né, do que você ficar perguntando ali. Lembrando, o vento pode dar uma mudada, você vai sair, você vai fazer o seu PS, você vai olhar antes de decolar para onde está a direção do vento, como é que está na camada, você vai decolar, quando abrir o paraquedas, você tem que confirmar a biruta, né, olhar a biruta, porque ele pode ter
mudado levemente, sua área de espera já mudou. Então você já vai ter altura, né, e tempo para poder estar ajustando ali, né, sua navegação. Um dos ventos também, geralmente, tem bastante na mudança aí de, né, frente fria na entrada, ou quando acaba a frente fria, enfim. O pessoal que saca mais de meteorologia pode explicar melhor, é o vento sudoeste, que também é bem particular, ele vem mais ou menos dessa direção, né? Ele fica entre o sul e o oeste, e ele vem nessa direção soprando. Geralmente ele é um pouquinho forte, então se ele vem daqui para lá, quer dizer que o quê? Que eu não posso fazer sair do avião olhando aqui no Golfe. O que que eu tenho que fazer? Se ele vem mais ou menos forte daqui para lá, eu não posso sair no hang loose, porque eu vou brigar, né? Você é negativo, vou brigar para chegar na minha área de espera, né? E na minha vertical ali. Então, o que que eu tenho que fazer? Se o vento está sudoeste, a biruta está daqui para lá, né? Soprando. Tá ventando lá a biruta lá, tá lá dizendo que tá o vento sudoeste. Geralmente o que que eu faço? Eu trago o avião meio que para beirando ali a areia ali na arrebentação e saio. Quando abrir o paraquedas, eu tô mais ou menos aqui um pouquinho aqui, ó, perto da arrebentação na água, né? E sempre a minha área de espera toda aqui, ó, na água. Na água que eu digo, galera, não é aqui no meio do oceano, é aqui, ó, na arrebentação. E dependendo do vento, eu posso sim estar até um pouquinho mais. Por quê? Larguei os batoques, botei o paraquedas virado para lá, eu vou rápido para cá porque o vento está forte. Então, nesse cenário de vento sudoeste, eu vou estar brigando para não ir para a lagoa. Entende? Então, eu não posso chegar aqui, ó, tá na minha área de espera certinho, e quando eu for fazer o ABC, eu fazer isso aqui, ó, A, A, B, C. Eu vou fazer isso aqui, ó, A, B, C. Vira aqui, ó, A, B, C. Nada dentro da lagoa. Eu tenho que fazer tudo entre a água e a areia, aqui raspando aqui a arrebentação, porque eu vou estar sempre brigando para não ir para cima dos quiosques ou não ir para cima da lagoa. Sempre a navegação, essa pilotagem ativa, né? A gente fica meio que batocando ali, ó, brigando com o vento, volta para a queda, volta, volta, para evitar, no caso desse cenário de sudoeste, para não poder estar indo para cima da terra. Beleza? Então eu espero ter ajudado. Isso é uma coisa bem básica, lembra? Vai saltar? Antes de chegar, começar a arrumar a câmera 360, paraquedas, olha o pouso, pergunta, tira a dúvida. Não adianta você estar com paraquedas, câmera, se você não sabe onde você tem que pousar. Quando tá vento sul, qualquer direção, a gente consegue pousar ali no Golfo, a gente tem umas áreas de espera boa, mas quando tá norte, nordeste ou noroeste, que é essas variantes aqui do norte, ele sempre vai estar empurrando ali para a água e torna-se mais perigoso. Então, prioridade como que está o vento, como vai ser a minha navegação, isso é decidido ali no solo, né, e confirmado quando você abre o paraquedas e olha para a biruta e vê que está do mesmo jeito. Beleza, galera? Não sou especialista de ventos, isso aí foi um método que eu criei ali, depois que virei instrutor e vi muita gente que não, infelizmente não sabe o que está acontecendo, mesmo sendo categoria B, categoria C, já vi D também, né? Então, isso é o básico. Desculpa aí pelos erros, se tiver alguma coisa, falei alguma coisa errada referente ao vento, mas a ideia é que você saiba o que está acontecendo, pelo menos o básico, né? Porque vai ter vezes que vai ter um tandem e um atleta só, e o atleta vai sair e não lembra e não perguntou, e é ele com ele mesmo, e a gente tem que estar o tempo todo seguro. Lembrando que melhor do que pousar na ilha ali para sair na foto, né? Você pousar em segurança, não fazer curva baixa, né? Nem colocar em risco ali a sua vida, nem a vida de outras pessoas ali que às vezes não tem nada a ver.